Amados, a palavra do Senhor ela é poderosa. Então, toda mensagem, toda pregação ela é especial. Mas há algumas vezes que Deus ele traz uma palavra, e nós chamamos isso de palavra rema. Eu vivi isso nessa mensagem que vamos trazer hoje aqui. É algo que nos muda, é algo que nos marca, é algo que nos traz uma direção. Amém? E esse alimento, essa palavra, essa mensagem, ela nasceu numa conversa com um pastor muito amigo meu, o pastor Mateus. Ele começou a compartilhar algo de uma revelação que ele recebeu de Deus. E aquilo veio para mim com um impacto tão grande. Isso quando ele esteve aqui no começo do ano. Veio num impacto tão grande. E ficou. E aí eu fui, depois digerindo, Deus começou a falar outras coisas comigo. E ficou por isso mesmo. Aí na semana passada eu comecei a lembrar disso. Deus começou como que, revolver isso dentro de mim. E eu trouxe uma palavra aqui no domingo. E quando eu saí daqui, depois do culto, Deus continuou falando comigo. E isso aconteceu durante esses dias, nessa semana. E aquilo que Deus falou é o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, amém? E essa palavra, ela me trouxe um grande impacto. Eu espero que ela possa trazer esse mesmo impacto sobre a tua vida, sobre a vida de vocês que estão aí também nos assistindo, amém, amados? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 22 até o 24. Antes de nós lermos, tinha esquecido, cara. Antes de nós lermos esse texto, entrarmos aqui na palavra, nós vamos ler e orar por isso. Eu preciso fazer um merchan, amém? Não sei se vocês estão sabendo já, mas chegaram as nossas máscaras Bola de Neve, amém, amados? Glória a Deus. Essa máscara, ela tem um intuito que é nos ajudar na nossa reforma, amém? Então já vou falar a princípio. Deixa eu ver, tem alguém com essa máscara por aqui? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Ô Mateus, chega aí, Mateus, vem cá rapidinho. Vou usar o Mateus de modelo. Vai ser o nosso modelo hoje aqui. Ele já tem cumprido esse papel, né? Outro dia teve um Flame Awards aqui. Ele ganhou como o quê? Colírio dos olhos, não era uma coisa assim? Vem até o altar aqui, colírio dos olhos. Cadê? Ele voltou porque, rapaz, obedece o pastor, vem aqui. Ele vem desfilando agora com o seu penteado extraordinário. Mas que penteado é esse, rapaz? Vem aqui. Eu preciso que você venha até aqui diante da câmera. Sobe aqui, pode subir no altar. Pode subir no altar, dá um close. Tem que dar um close, Wendel, nesse penteado. Porque isso aqui não é um penteado, isso aqui é uma obra de arte. O cara não sai de casa assim, ele não faz isso em 50 minutos não, faz, o Wesley? 50 minutos não faz. Só que ele gastou tempo, ele está o dia inteiro aqui na igreja. Então ele deve estar acordado umas 5 da manhã. Você está gostando, né, rapaz? Eu vou pegar você um dia também, viu? Fala assim para ele, hoje sou eu, amanhã é você. Fala assim para ele. Enfim, calma, vem aqui. Mostra para nós a máscara. Aqui, ó, de perfil. Dá um close de perfil, dá pro outro lado. O logo está aqui, rapaz. Aê. Dá uma salva de palmas a Jesus. Agora esse penteado, 1 litro de laque. Tadinho. Você sabe que eu só faço isso com aqueles que eu mais amo, né, Mateus? Você sabe disso, né? Então, tá bom. Papai disciplina o filho a quem ama. Enfim, a máscara está aí, amém, amados? Quem está vendendo essas máscaras? Quem está me ajudando com isso? Todas essas pessoas? Isso. O preço mínimo aí, R$5. Se você quiser ofertar mais pela reforma, deixa Deus usar a sua vida, amém? E eu já até falando porque ia ser R$2,50, falar isso, mas não foi, porque na verdade depois o fabricante ele doou pra gente 100 máscaras, só que só tem 100, eu nem sei quantas tem aí, garanta a sua porque já está acabando, amém, amados? Rapaziada lá da mensagem de investir nos abençoou, glória a Deus. Então isso é bom, né? Porque todo recurso vai ser 100%. Rapaz, compra umas 15 máscaras aí. Aleluia, Deus é maravilhoso. Abra aí Gênesis 3. Rapaz, tem tanta coisa para fazer nessa reforma. Não tem um dia nessa igreja que os caras, pastor, precisa comprar. Eu falei, Jesus amado, meu Deus do céu.
E não é reforma. Aí tem a galera da transmissão também. Precisa de computador, precisa de câmera, precisa. Aí eu falei, poxa, tem uma coisa mais simples que ele precisa. Não, precisa de um cabo. Eu falei, pronto, vamos comprar o cabo. Quanto é? 500 reais. Mas que cabo é esse? Você compra o cabo e ganha um computador de brinde? Igual outro dia fui no vizinho aqui do lado aqui comprar meu Deus, minha esposa está aqui, vai me entregar. Eu fui comprar um refrigerante lá. Eu falei, quanto que é essa Coca-Cola aqui? 5 reais. Mas eu falei, o que é isso? Você compra uma Coca e ganha um pneu? O que está acontecendo nesse lugar? Mas que coisa absurda. Ai, meu Deus, agora já perdi. Preciso voltar naquela sintonia de novo. Que é que esse cabelo do Mateus, ele me desconcentrou. Eu olho para lá. Tá um negócio. Uma coisa. Aleluia. Aí qual que é o texto? Hã? Olha a mãe defendendo já. Mas eu não estou falando que está ruim. Eu estou falando que ficou legal. A pastora já, tá super legal o cabelo dele. Ela defende os filhinhos dela. Mas tá, é uma coisa extraordinária, rapaz. Tá um negócio. Eu vou tentar fazer um... Vai ficar um tube rider aqui assim. Você fez o penteado Itapuama. Vou fazer um penteado Gaibu. Gênesis 3, versículo 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava para todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Até aí, feche os teus olhos por um instante. Peça que Deus fale com você, peça que Ele traga revelação ao seu coração, peça que haja uma conexão com você e o Espírito Santo, com o Senhor e a sua palavra. Peça que Deus, Ele de alguma forma te transporte para esse ambiente espiritual diante do trono da glória, aonde você possa ser imergido em meio à graça e ao poder do Senhor. Que haja uma noite, seja uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de renovo. Que o Senhor te leve para mais perto dEle nessa hora, Pai amado. Aqui nós estamos diante do Senhor, aqui nós estamos, meu Deus, no Teu altar, reunidos para Te adorar, reunidos para Te cultuar. Nos aproximamos do Senhor, Pai, nos apresentamos, Pai, desejosos, Pai, carentes, Senhor, da Tua presença, da Tua glória, como aqueles que precisam. Jesus, nós precisamos do Senhor, precisamos, Jesus, da Sua palavra, precisamos, Jesus, da Sua presença, precisamos, Senhor, do Teu toque, precisamos, Senhor, de Ti. Ser conosco, esteja conosco, Pai. Abre o céu, Senhor, sobre esse lugar. Nos dá uma conexão contigo, Pai. Que haja uma conexão entre nós, Senhor, e o Teu trono. Que a Tua glória seja manifesta nesse ambiente. Que a Tua glória vá de encontro, Senhor, a cada casa. Que a Tua glória vá de encontro, Senhor, a cada ambiente aonde esse som chega, aonde essa palavra chega. Chegue também, Senhor, uma extensão do Teu reino, da Tua glória. Designa, Senhor, os Teus anjos, Pai. Pai, anjos ministradores, anjos guerreiros, Senhor, a esse momento. Que possamos entrar num tempo de confronto espiritual, num tempo de sermos construídos, Senhor, pelo Teu poder. Vem sobre cada um de nós. Nos apresentamos diante de Ti. Eu, como Teu servo, meu Pai, meu Senhor, Deus da minha vida, meu Salvador, eu me humilho na Tua presença, necessito do Senhor. Toma, Senhor, a minha vida e me usa, Pai, que eu seja o instrumento, Senhor, que o Senhor possa me usar conforme a Tua vontade. Gera vida em mim, nos meus irmãos e irmãs, aqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão ouvindo, Pai, essa mensagem, em nome de Jesus. A Tua palavra poderosa, Pai, vem nos levar para mais perto de Ti, nos ensina a irmos na Tua direção, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Se você crê, glorifica, exalta, adore a Ele, pois Ele vive, aleluia. Graças a Deus. Amados, a verdade é que esse texto ele tem tanta coisa. Jesus, amados, se nós formos falar de tudo aquilo que Deus tem para nos revelar, certamente não esgotaríamos tudo o que há nesse texto, pois a Bíblia é inesgotável. Mas
Tem muita coisa, amém? Eu quero dizer que tem muita coisa aqui, e nós precisamos começar. Primeiro que as situações para entendermos aqui, porque é como se fossem contraditórias e não são. Ele diz assim, o texto começa com uma sentença, com uma palavra de Deus dizendo: eis que o homem se tornou como um de nós. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver essa mensagem no Evangelho. Não é verdade, amados? Nós precisamos ser como Jesus. Deus não está nos tornando novamente a imagem e semelhança do seu Filho. Não precisamos seguir os seus passos, não precisamos ter o caráter e a mente de Cristo. E qual o problema de nos tornarmos como Deus aqui? E aí ele aponta isso como algo que trazia e que prejudicava e que atrapalhava aquele momento. Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva para sempre. O Senhor, portanto, lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem. Amém, amados? Então, olha só. Fala de que não tinha um homem tinha se tornado como ele, mas conhecedor do bem e do mal. Amados, domingo passado, a palavra ela foi centrada no texto que está lá em Tiago 1, que fala que Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Amém? Então perceba algo, Deus ele conhece o mal, mas é algo que não é atrativo a ele, é algo que não desperta nada de desejo em Deus. Ele sabe que aquilo é ruim, então ele não pode ser tentado por aquele. Também ninguém tenta pelo mal. O que nós vemos aqui é que o homem, ainda que se tornou conhecedor do bem e do mal, não dispõe desse mesmo atributo, de conhecendo o bem e o mal, poder rejeitá-lo. Então nós podemos entender e deduzir que de alguma forma esse conhecimento do bem e do mal, ele feriu uma inocência do homem. Ele corrompeu a pureza, ele removeu a pureza, como se aquela pureza fosse removida. De uma maneira muito danosa, muito intensa. Esse momento que fez com que o homem ele conhecesse também o mal, afetou o homem naquele momento de uma forma indevida. Aquilo não poderia ter acontecido naquela hora, não poderia ter acontecido naquele momento. Foi algo inapropriado. Amém, amados? Estão comigo? Por quê? Porque a sequência do texto vai dizer: para que ele não tome da árvore da vida e viva eternamente. Mas espera aí, Apocalipse diz que ao vencedor eu darei de comer da árvore da vida. Jesus é aquele que vai nos dar a condição de podermos receber a nossa porção da árvore da vida. Então por que não poderia ser agora? Isso mostra para nós que o que aconteceu naquele momento foi inapropriado. Não poderia, não era certo, não era adequado justamente para aquele momento. E nós percebemos que de uma maneira muito esquisita, essa desobediência que foi o pecado de Adão, esse momento onde ele transgrediu, trouxe uma mudança, corrompeu algo em Adão e Eva, porque num instante eles estão bem à vontade na maneira como Deus os fez, e num outro instante eles ficam totalmente constrangidos. Eles percebem a nudez, eles estão tomados por vergonha, eles tentam colher folhas de figueira para fazer uma veste para eles, e isso nos fala, amados, de um esforço humano para poder trampar o pecado, de esforço humano para cobrir as suas falhas. Isso é muito sério, toma cuidado, amém? Todas as vezes que você como homem ou alguém, isso acontece direto, amém, amados? Tenta compensar os erros. Então as pessoas às vezes elas querem fazer algo bom, elas querem se envolver com obras sociais, elas querem de alguma forma se dedicar em algo relacionado a Deus, ou fazer alguma boa coisa, como se isso trouxesse uma compensação para aquilo que eles fizeram de errado. Isso não existe. A única coisa que poderia compensar o pecado seria a morte. E Deus mostra aí logo em Gênesis, porque ele vai, e aí ele mata o animal, e com a pele do animal ele faz roupas
para Adão e Eva, mostrando que o pecado só poderia ser coberto com sangue, porque o salário do pecado é a morte. Então já há um sinal ali, mas ele acabou sendo corrompido, uma inocência, uma pureza que existia ali, foi afetada. Estão comigo, amados? Glória a Deus. Porque Jesus, ele justamente morreu para nos dar a vida eterna, e algo aconteceu. Agora, para a gente entender isso, pensa comigo. Você revela tudo sobre a vida, todos os assuntos da vida a uma criança? Você fala sobre tudo, sem nenhum tipo de cortina, sem nenhum tipo de reserva? Você faz isso? Por quê? Não? Por quê não? Porque algumas questões são inapropriadas. Em determinado tempo, ela não vai saber absorver aquilo. Algumas questões podem ser moralmente ofensivas, ferem a inocência. Você pode corromper a infância de uma criança com determinado assunto. Vocês estão comigo, amados? Se você falar, por exemplo, de sexo com uma criança muito nova, na idade que isso não é adequado, você pode roubar a ingenuidade, você pode corromper a pureza. Isso é muito ruim, porque isso, amados, não só a questão de sexo, mas outras questões, como você não vai falar, às vezes, de algumas questões financeiras com uma criança, não vai falar de certas responsabilidades, mas tudo deve ser dado num determinado tempo. Por exemplo, uma criança de 6 anos de idade, ela já tem que ter responsabilidade na casa. A educação de filhos, a maneira de Deus, o curso que nós fizemos, ela fala que a partir dos 6 anos de idade, a criança tem que ser responsável já em pelo menos arrumar a sua cama. Isso é muito bom, porque quem começa o dia já arrumando a cama, ele já começa o dia organizado. Ela já percebe que ela tem tarefas, cumprir, isso é saudável. Ah, mas não vai ficar bom, talvez eu tenha que ir lá arrumar de novo. Mas a questão não é a arrumação da cama ficar boa. A questão é ela ter uma responsabilidade, ter algo para fazer. Comigo, amados? Glória a Deus. Isso é bom. E você vai dando, depois você vai começar a ensinar algumas responsabilidades financeiras, como lidar, como poupar, como ser responsável com recursos. Mas não dá para você fazer isso com uma criança de 2 anos. Talvez com uma criança de 8 você já consiga. Está entendendo? Então há o tempo certo para determinadas coisas. O que eu vejo aqui é que é como se Adão e Eva eles rompessem, eles ferissem essa questão. Amém? Enfim, existe um momento adequado para cada assunto. E ali, amados, algo terrível aconteceu com a criação, algo terrível aconteceu com a humanidade. Não era o momento, desobedeceram. Eu já ministrei, amados, sobre o prejuízo de não viver o tempo certo, na hora certa. Não sei se você lembra dessa ministração. Já falei isso até num culto também para solteiros, uma vez aqui no Flame. Porque isso traz um prejuízo muito grande com a própria vida, com o seu tempo. A vida passa rápido. Se você não aproveitar o tempo certo, na hora certa, você corre o risco depois de tornar uma pessoa melancólica, uma pessoa que vive cheia de amarguras, né? Do que eu estou falando, por exemplo, às vezes você pega uma pessoa que está solteira e ela não aproveita esse tempo de solteirice, ou esse tempo de lenga, né? De desespero. Mas enfim, ela não aproveita esse tempo da maneira adequada. Ela está sempre preocupada em arrumar alguém, está sempre preocupada em se casar, está sempre preocupada de alguma forma em ter alguém do seu lado. E não deixa de aproveitar esse tempo de estar sozinho, de estar sozinha. E isso é horrível. Porque na verdade esse provavelmente, amados, vai ser um dos tempos mais curtos da sua vida. Amém? Provavelmente. Algumas pessoas não estão nessa lista, né? Algo eu estou falando estou generalizando a situação. Tem algumas exceções, né? Eu vou falar isso à tarde aqui, eu falei, não é verdade tudo que eu estou dizendo aqui. Tem pessoas que têm um período longo de solteiro, isso também não é muito bom. Mas enfim, provavelmente vai ser o período mais longo da sua história, porque você vai casar, depois que você casou, é para a vida toda, amém? Você vai provavelmente passar aí 50 anos casado, 60 anos, é até acabar, dali para lá foi. Então não fique desesperado, e aproveite com qualidade o tempo de solteiro, né? Eu contei algumas experiências. Quando eu era solteiro, eu me envolvia em missões. A igreja de Bola de Neve foi plantar a primeira igreja no exterior, no Peru eu fui. Ah, mas é uma missão de avião, não consigo de avião.
Peguei o dinheiro que eu tinha, fui de ônibus e trem, fiquei 5 dias para chegar no Peru. Foi uma viagem extraordinária. Peguei um trem na Bolívia ali, subi até Santa Cruz da Serra, e dali, enfim, depois fui para La Paz. Atravessei, conheci o Lago Titicaca, ficamos 20 dias lá evangelizando até o dia da inauguração da igreja. Foi um tempo tão precioso, de tanto crescimento. Aí acabamos de evangelizar, plantou a igreja. Aí eu lembro para cá, eu mais uns 2 solteiros, um para cara do outro. Vamos fazer o quê? Vamos voltar? Falei, vamos voltar? Machu Picchu é logo ali, velho. Vamos dar um rolê em Machu Picchu. Os caras, Machu Picchu só tem maconheiro. Vamos ganhar os maconheiros, nós era tudo maconheiro. Pelo menos a gente vai em Machu Picchu, mas não vamos fumar maconha agora. Nós vamos falar de Jesus. Se fosse no outro tempo, não seria tão legal a viagem. E fomos até Machu Picchu, rodei lá, enfim. Maravilhoso. Amém, amados? Agora imagina eu chegar hoje e falar, vai nascer mais uma igreja lá em Arequipa, no Peru. Eu não tenho dinheiro para ir. Bora, eu vou, só que eu vou demorar 5 dias para chegar lá. Vou passar 20 dias lá em Arequipa. Aí depois vou dar um rolê em Machu Picchu. Ela vai falar, vai, não volta nunca mais. Pula lá de cima do Machu Picchu, lá, desce aquelas escadas. Tomara que você tropece quando chegar lá em cima e caia. Eu sei, ela não vai falar isso porque ela é uma mulher doce e amável, amém? Na verdade, ela vai dar na minha cabeça na hora, nem vou para lugar nenhum, amém, amados? Eu queria viajar, sabe o que eu fiz? Não tinha dinheiro, vendi o carro e fui viajar. Mas eu chegar para ela, chegar em casa, falei, oi amor, ela quer, vendi o carro. Ela, por quê? Vai comprar outro? Não, vou viajar. Isso aqui que aconteceu. Ela falou, você tá maluco? Como é que vai levar as crianças para a escola? Como é que a gente vai para a igreja? Eu sei lá, vamos de bicicleta. Não dá. Estou casado. É outro tempo, é outra história. Nós casamos também dentro do casamento, vivemos tempos. A gente casou, ficamos 6 anos casados, sem filho. Quando a gente acabou de casar, ela queria ter filho. Bichinha, sei lá o que era. Não era síndrome do ninho vazio, porque nunca teve cheio. Matava numa agonia que, não, eu quero ter um bebezinho. Eu falei, essa bichinha precisa cuidar de alguma coisa. O que eu fiz? Foi numa feira de animais. Estratégia do alto, você tem que ter conexão com o céu. Parece uma voz, vou dar um cachorrinho para ela. Eu dei. Funcionou. Cara, mas parecia um milagre. Porque eu dei o cachorrinho, o bicho era bonitinho. Tá aí, tá 10 anos lá em casa, já, o bicho tá, veio pra cá, tá no Recife, o Noah. Dei o cachorrinho pra ela. Ela pegou o cachorro, sabe o que ela falou? Ai, vem com a mamãe. Aí ficou brincando com o bichinho. Ela falou, agora vai com o papai. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fomos almoçar na casa da minha mãe. Ela, ai, vai com a vovó. Eu falei, vixe. Meu pai, se mandar vir com o vovô, vou dar uma bica. É meu neto isso daí não. Foi uma coisa extraordinária. Dormia no meio dos cabelos dela, assim, ó, o bichinho. Tá? Enfim, era um tempo, amém? 6 anos casados, depois vieram as crianças. Criança é bom? Maravilhoso. Extraordinariamente agoniante. Atribulante. É outra fase, meu irmão. Esquece dormir até 11 horas, isso não existe. O Viguinho nasceu dia 30 de maio de 2015. Eu não sei, enfim, principalmente ela, né? Não sabemos mais que é dormir até as 10. Não erra, 5h30, o bichinho, pá, levanta, fica para lá e para cá. Já é de dia. Ô pai, já é de dia. Já está de dia, olha lá, já está de dia. E fica para lá, que a minha mãe está em casa agora esses dias aí. E aí ele fala assim, papai, eu preciso lá no quarto da vovó. Eu falei, porque deixa a vovó dormir, menino. Pai, o celular da vovó não faz barulho. Que o nosso desperta, né, para acordar. E ele vai lá no quarto da minha mãe, todo dia 5h30 da manhã, agora ele vai lá e acorda a avó dele. Ela já acostumou, já está amando, já vai sentir saudade quando for embora. O tempo determinado para cada coisa, amém, amados? O tempo determinado para cada situação. Agir fora do tempo pode trazer um grande prejuízo. Posso contar uma experiência para vocês aqui, mais uma? Eu trabalhava com vendas, né, era representante de uma marca de surf. E eu trabalhava no litoral de São Paulo. No verão, eu vendia muita bermuda de surf. E teve um tempo na empresa que tinha umas premiações. Para quem vende bermuda, para quem vendia mais bermuda, mais camiseta. Só que a bermuda era o carro-chefe. Tinha que vender bermuda. E eu fui acompanhando a coleção toda, o mês todo. Ia ter um meeting lá, uma reunião, uma convenção de vendedores. Eu falei, eu vou ganhar o prêmio, dessa vez é eu.
arrebentei, tinha pego uns clientes, esse cara tinha comprado muita bermuda, e eu acompanhando todos os relatórios, estava tudo em dia, eu falei, estourei, cara. Só que a reunião foi tipo assim, no dia 1º, e era um mês que acho que teve até o dia 31, e até o dia 30 eu acompanhei todos, eu sabia que eu estava despontado na frente, o prêmio era meu. Quando o dono da empresa começou a anunciar, falou, agora nós vamos premiar o campeão de vendas de bermudas, de board shorts, né? Os board shorts. Na hora que ele começou a falar isso, o que eu fiz? Eu levantei no tempo errado. Eu falei, isso aqui ninguém papa, meu irmão. Levantei lá de trás, vim andando no meio do corredor assim. Quando eu estou no meio do corredor, ele continuou falando. E aí, sei lá, não lembro quanto, 10 mil e não sei quantas bermudas, Robson de Santa Catarina. Do jeito que eu estava vindo no meio do corredor, eu meio que fingi que estava vindo para a primeira cadeira. Eu já ia fazer assim, ó. Aê, Robson! E peguei como se tivesse vindo prestigiar ele, sentei no meio da primeira cadeira, mas que papelão! As salvas de palmas foi misturada de palma e risada da galera. Papelão! Se sujeitei a passar uma vergonha lascada no meio de todo mundo. Por quê? No tempo errado. Deixa o cara terminar de falar quem que vendeu as bermudas. Vai eu andando no meio do corredor. Estamos anunciando o nosso campeão de vendas de board shorts. Vamos anunciar agora aqui. Vem pra cá, Robson! Eu assim sentei. Que situação. Cara, é terrível entrar numa história no tempo errado. Vocês estão comigo, amados? Traz grandes consequências. O homem teve grande prejuízo. Eu passei um papelão lá na empresa. O que o Robson fez? Ele deixou para lançar as bermudas dele no último dia. Eu acompanhei todos os relatórios. Dia 30, dia 31 ele foi lá e 20 mil bermudas lá em Santa Catarina. Não sei por que tem tanto surfista em Florianópolis. Lugar frio, água gelada, velho. Ah, dá licença. Enfim. Os caras nem estrupam de bermuda, deve estrupar de John. Para que comprou tanta bermuda assim? Mas vamos lá. Amados, o homem sofreu muito prejuízo, algo que nós podemos chamar da consequência da queda. Olha o que diz lá no texto, no versículo 22. E agora, para que ele não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. O Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem, amados. Algo terrível aconteceu com o homem, amém? Igreja, deixa eu fazer um parênteses aqui. A respeito desse roubo da inocência e de um equívoco na questão do tempo, nós temos vivido dias, a nossa geração, na verdade a geração que está vindo agora aí, são tempos em nossos dias de uma ação sórdida das trevas para ferir a pureza dos pequeninos, ferir a pureza das crianças, e com isso confundi-los no tempo, roubar uma infância preciosa, um tempo que na verdade é inesquecível. Nós temos visto uma realidade, amados, de meninas, meninos de 8 anos, às vezes 7, 9 anos, já tomados por sensualidade, já contaminados com promiscuidade. Meninas de 11 anos, nossa nação, grávidas. Cara, isso é horrível. 11 anos é para uma menina estar grávida? Não é. É para ela estar brincando, é para ela estar jogando bola, é para ela estar correndo, brincando de pega-pega, é para ela estar brincando com as amigas, é para ela estar, sabe, se divertindo, dando risada, aprendendo, indo para a escola, não para cuidar de um filho, nem sabe. Essa criança vai virar irmão dela. Amém? Ferindo a inocência, roubando um tempo precioso. Algo terrível tem acontecido, e é um prejuízo tremendo, amados. É uma vida que fica marcada, corrompida, algo que fica impossível, muito difícil de você de alguma forma depois reaver isso, recuperar esse tempo. Só Jesus
pode fazer isso, só Jesus para trazer algum tipo de cura ou de restauração numa vida assim. Aqueles que sofreram, talvez com violência na infância, aqueles que foram abusados, aqueles que foram expostos a algum tipo de perversidade, algum tipo de situação assim, de um toque sexual, sabe do que eu estou falando. São situações que marcam a vida de uma pessoa. Satanás, ele age, ele tem esses planos sórdidos para corromper e para roubar essa pureza, para trazer e fazer algo que não é adequado, algo que é terrível para aquele tempo, e tentar comprometer uma vida, uma história. Olha só aqui na história de Adão e Eva, o que aconteceu. Olha quais foram as suas perdas. Quando ele, de alguma forma, se submeteu àquela corrupção, ele se deixou seduzir, porque foi o que aconteceu com Adão e Eva. Começou a olhar para o fruto, começou a olhar de uma forma diferente, de como não devia ter olhado. Amém? Parecia agradável aos olhos, parecia agradável ao paladar. Enfim, começou a se deixar levar por aquela situação. O que ele perdeu? Perdeu o acesso à árvore da vida. Por que perdeu o acesso à árvore da vida? Porque se você ler o texto comigo, você vai ver que ele tinha livre acesso. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Aonde está a árvore da vida? Vírgula, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente pergunta para Eva, ou vai seduzindo a Eva, Eva já começa a responder que a árvore do bem e do mal era a árvore que estava no meio do jardim. E quando nós olhamos para o texto, a verdade é que a árvore do meio do jardim é a árvore da vida. A árvore da vida. Você quer ver um exemplo para a gente entender isso bem, amados? Para a gente poder entender isso. Qual que é o ponto central de Pernambuco? Marco Zero. Se nós vamos lá, a gente olhar para aquela placa e falar que daqui dista todas as medidas do estado de Pernambuco, não é isso? Dali saem todas as medidas. Aonde está o obelisco? Aonde? Marco Zero. Aonde está o centro cultural da Caixa Econômica? Onde está a cooperativa de artesanato de Pernambuco? Onde está o Museu do Cais? Mas no Marco Zero só está o Marco Zero. O obelisco está 200 metros para lá. O centro cultural da Caixa Econômica está do outro lado da rua. O centro de artesanato está ali, 50 metros para o norte do Marco Zero. Amém, amados? O Museu do Cais está lá, mais 300 metros para vocês. Estão me entendendo? Está próximo ao Marco Zero, mas não é no Marco Zero. Marco Zero é o Marco Zero. No Marco Zero tem uma tampa de metal ali. Amém, amados? É mais ou menos isso. A árvore da vida estava no centro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai comigo no versículo 16, assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. De qual árvore? Todas livremente. No 17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia que dela comeres, tu certamente morrerás. Vocês estão entendendo, amados? Ele podia comer, ele tinha acesso à árvore da vida. Ele podia comer livremente. Ele só não podia pegar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a hora, não era apropriado, era inadequado. Obedece. Tem coisas que não é para o teu tempo, não é esse momento da sua vida. Obedece, viva ao tempo certo. Jesus falou que nós precisamos aprender a discernir os tempos. Você precisa aprender a discernir o tempo. Precisa observar o que é, qual que é a tua realidade. Você vai ser feliz, você vai ser pleno, porque a partir do momento que você se engaja e entra na engrenagem do tempo certo da tua vida, você vai se dedicar ao máximo, você vai fluir no tempo certo, você vai colocar todo o seu potencial, toda a sua energia naquilo, e as coisas vão dar numa outra velocidade. Quando você quer ficar vivendo num tempo que não é o seu tempo, há uma desconexão, há um desajuste, uma falta de equilíbrio, as coisas não acontecem, você não sabe porque não acontece, você está perdido. Seja engajado. Seja engajado naquilo que Deus tem para você nessa hora. Então ele perde por causa disso o acesso à árvore da vida. Ele perde a vida eterna, porque Deus vira para ele depois e fala para que ele não come, não vive eternamente. Perdeu. Adão viveu 860 anos, se eu não me engano, e morreu.
Perdeu o quê? Perdeu o acesso ao jardim do Éden. Porque o texto diz que Deus teve que expulsá-lo e colocar para fora. Perdeu a pureza que ele tinha antes, algo genuíno, algo que ele entrava na presença de Deus sem acusação, sem vergonha, não tinha que se esconder nem nada, havia uma liberdade, e tudo isso lhe foi tragado. Amém, amados? Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos voltar a essa essência, é necessário. Por mais que o mundo tenha jogado tanto lixo em nós, por mais que a Babilônia tenha tentado te contaminar e me contaminar com tanta sujeira, com tanta impureza, hoje nós temos todo o poder necessário para que possamos ser feitos de novo, para que possamos nascer de novo, para que possamos ser regenerados pelo poder do Espírito Santo, pelo lavar da água da palavra. Há algo que Deus preparou para nós, há um caminho para nós seguirmos. Amém, amados? Você pode aplaudir Jesus por isso? Fica comigo porque a gente está no meio da introdução, amém? Estamos começando a entrar naquilo que Deus vai falar com a gente nessa noite. Olha só para você entender, eu só entendi esse texto agora, esses dias. Mateus 18, versículo 1, olha o que Jesus diz. Os discípulos chegam para ele, olha só, naquela mesma hora chegaram-se a Jesus, os seus discípulos, e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Uma dúvida os discípulos tinham, e eles perguntam para Jesus: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles, para servir de exemplo, chamou uma criancinha e colocou-a no meio deles, e disse: na verdade, eu vos digo, que se não vos convertesseis, discípulos já estavam seguindo Jesus, já tinham abandonado tudo, estavam indo após ele. Ele diz assim: na verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando da inocência, Jesus está falando da pureza. Vocês já foram contaminados por tantas coisas, vocês já sofreram a questão da raiz do pecado. Se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem novamente puros como essa criança, se vocês não abandonarem essa questão dessa malícia que entrou, essa questão dessa impureza que os fez conhecedores do bem e do mal, e que tem de alguma forma descaracterizado a criação de Deus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Isso, amados, é algo terrível. Porque o que acontece? Deus, ele olha para o mal e sabe que é mal, e não pode ser tentado pelo mal. Amém, amados? O homem, ele tem dificuldade de entender. Não era o tempo adequado para tal conhecimento. As pessoas hoje, elas confundem o que é mal e o que é bom. E a Bíblia fala sobre esse tempo. Isaías avisou, e ainda chama de maldito aquele que chamar de mal bom, e o bom de mal. Hoje, se você vai numa empresa, se você vai numa faculdade, se você defender, por exemplo, a fidelidade no casamento, numa rodinha de amigos, talvez no lugar de trabalho, você vai ser chacoteado, vão tirar sarro da tua cara. Se você falar a respeito de que homossexualidade é pecado, e que essa pessoa tem que abandonar essa prática, as pessoas vão de alguma ranger os dentes. Dependendo do lugar onde você está, você corre o risco de levar uma surra. É abominação diante de Deus. Estão chamando o que é mal de bom. Vocês estão me entendendo, amados? Na verdade, há um prejuízo moral nessa geração terrível. Uma atrocidade o que estão fazendo, na verdade. E as pessoas não conseguem, têm dificuldade de entender o que é bom, o que é ruim. Mas a verdade é que Deus, ele colocou a palavra já no coração do homem. E por mais que a pessoa se enfie nos piores abismos, nos piores esgotos de pecado, na lama que tiver, ela sempre vai sentir um vazio, sempre haverá um peso, ela vai saber que aquilo está errado. Ela, por mais que ela olhe para as pessoas, e nas aparências, ela quer parecer ou aparentar que ela gosta muito de tudo aquilo. Só Deus sabe os pensamentos que aparecem na cabeça de uma pessoa quando ela deita a cabeça no travesseiro. Toda acusação que vem, porque Satanás não mudou, ele é o acusador, diabolos, o acusador, e ele trucida tudo aquilo que vem na mão dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo veio para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém, amados? Nada mudou, somos criação de Deus. Mas vamos lá. Aí olha o que acontece, seguindo o texto.
No último versículo ele diz, e colocou, então ele expulsou o homem do jardim do Éden, amém? Teve que eu colocar para fora, e aí o que ele faz? E colocou no leste do jardim do Éden, querubins, você pode repetir comigo, querubins? E uma palavra, e uma espada flamejante, eu continuo, que se voltava para todos os lados, você pode falar todos os lados? Em algumas versões fala que ele se revolvia para todos os cantos, que se revolvia para todos os lados, ou seja, uma espada que não parava, uma espada que se movimentava em todo o tempo. Ele diz assim, para guardar o caminho, repete o caminho, para a árvore da vida. Amados, essa palavra guardar, usada aqui, guardar o caminho, é o mesmo termo usado por Deus em Gênesis 15, quando ele diz assim, e tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Essa palavra no original hebraico, ela é samar, que ela traz um contexto de ser um guardião, de oferecer proteção. O homem tinha esse papel, e ele falha, ele deixa que a impureza entre, ele deixa que o mal entre em meio ao jardim. Agora ele precisa ser removido desse ambiente, ele precisa ser removido desse lugar, ele precisa ser removido do Éden. Aleluia. E aí ele faz o quê? Agora ele colocou querubins e uma espada flamejante que se revolvia para todos os lados. Quando nós olhamos para esse cenário e comecei a meditar essa palavra, o que nós vamos ver? Se você for comigo em Êxodo 25:18, olha o que nós temos ali. Aqui Deus está trazendo para Moisés um desenho. Bem, essa palavra é um pouquinho longa, há muitas coisas para a gente falar aqui, então paciência um pouco, apesar que está cedo ainda. Deus traz um desenho para Moisés do tabernáculo, dos utensílios do templo, do propiciatório. E aqui é quando ele está descrevendo o propiciatório. E o propiciatório era o local da manifestação da presença de Deus, era onde Deus se manifestava, falava com Moisés. Na sequência, depois, nas próximas gerações, falava com os sacerdotes. Era aí que a glória do Senhor se manifestava. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, amados, a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, amém? Era onde a presença de Deus se manifestava. Quando eles levavam a Arca da Aliança, eles levavam a presença de Deus, amém? Então olha só o que está descrito aqui. Farás também 2 querubins de ouro batido, e os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, a face deles e as faces deles, de uma fronte a outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Imagina como que uma tampa, como se fosse essa prancha. Então um querubim estava aqui, de frente para o outro, e eles tinham as asas, estendiam as asas como quem fosse cobrir a tampa, e os seus rostos virados para a tampa, e um para o outro. É assim que eles estavam. E porás o propiciatório em cima da arca. Depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, ali a ti falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te lhe ordenar para os filhos de Israel. Então quando Deus ia falar para Moisés, quando Deus via se manifestar e trazer uma direção, todas as outras revelações, tudo aquilo que veio até Moisés, veio nesse lugar e nesse ambiente. Vocês estão comigo, amados? Glória a Deus. Grava essa imagem que é com você aí.
Olha comigo em João 20, versículo 11 e 12, é o que nós vamos ver ali. Esse momento, amados, é quando Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita. Então nós vamos ter ali as primeiras pessoas. Eu falei de manhã que tinha sido Pedro e João, porque eu lembrei da imagem de Pedro indo e João passa correndo por ele e entra primeiro no túmulo. E aí, só que não foi, na verdade foi Maria que viu, amém? Então, Maria porém ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Aonde? Não está aqui funcionando mais? Que pena. À cabeceira e o outro aos pés. Podemos dizer que os pés seriam aqui e a cabeceira aqui? Como se fosse, amados, a representação ali do propiciatório. Estão comigo, amados? E viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus, aonde ali ele estava. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Jesus, ele é o verbo encarnado, ele é a palavra de Deus, amém? Quando Deus se manifestava, ele diz: aqui falarei com você tudo que tiver que falar com Israel, com o meu povo. Em meio ao propiciatório, o que se manifestava? A palavra de Deus. Deus, ele falava e a sua voz ressoava em meio aos querubins, em meio à palavra. Há uma mensagem do alto, porque isso é o que está guardando o caminho, os querubins e a espada flamejante, a espada que se revolvia para todos os lados. Isso era o que guardava o caminho para a árvore da vida. Ele está nos mostrando algo. Depois lá em Hebreus, a Bíblia vai dizer que as revelações dadas a Moisés era um desenho, uma sombra do verdadeiro, amém, amados? Uma sombra do real é dado a Moisés. Ele recebe isso por revelação, e agora Deus está mostrando isso. A palavra, Jesus agora era o verbo, e a palavra agora é manifestada em meio aos anjos, em meio aos querubins. E amados, o sangue de Jesus é o sangue poderoso. Quando os sacerdotes entravam no templo para aspergir os pecados do povo, eles aspergiam sangue sobre a tampa do propiciatório. E agora, quando Jesus ele morre e ele ressuscita no terceiro dia, ele derrama um sangue santo, um sangue poderoso, um sangue que não foi corrompido pelo mal, um sangue que não tinha falha, não tinha erro, não havia pecado nele, um sangue humano como nenhum outro, o sangue precioso de Jesus, o único que poderia pagar o pecado da nossa desobediência, o único que poderia remover de nós a impureza e a contaminação do pecado. Ele agora é a espada que guarda o caminho, uma espada flamejante, uma espada que se revolve para todos os lados, aleluia, glória a Deus. Espera aí que tem mais. Pensa numa espada, mas quando eu penso nessa espada, eu falo: que coisa maluca que é essa espada. Mas que espada é essa? Uma espada flamejante, ou seja, uma espada inflamada, uma espada com fogo, e ela se movimenta para todos os cantos. Amados, Efésios 6 diz que a palavra, ela é a espada do Espírito. Efésios 6:17 diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês estão comigo, amados? Glória a Deus. Então pensa numa palavra que ela não pode ser contida. É uma palavra que ela se movimenta. É uma palavra que ela vai para todos os cantos. É uma palavra que ela se movimenta para todos os lados. Agora me responde também uma pergunta: quando Jesus vai voltar? Alguém? Vocês sabem, tem uma edificação, você pode fazer alguma coisa para adiantar a volta de Jesus? Pregar a palavra, porque Mateus 24:14 diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. A palavra não pode ser contida. A palavra ela está indo por toda a Judeia, Samaria e confins da terra. Nada pode reter a palavra. Ela é uma espada flamejante, ela está indo a todos os cantos da terra. Ei, leve a palavra de Deus. Ei, tome essa espada flamejante, deixa ela ir cortando, deixa ela ir queimando a impureza, porque o fogo da palavra, o fogo da espada
espada é aquilo que remove as impurezas ao lavar da palavra, mas ao fogo do Espírito. O fogo dessa palavra, sabe o que ela faz? A Bíblia diz que Deus, Ele nos acrisola, Ele nos prova como ourives, acrisola a prata e o ouro. Quando você é aquecido pelo fogo da palavra, aquelas impurezas que estavam no teu interior, tudo aquilo que estava escondido, aquilo precisa vir à tona. Ele é revelado, é exposto, porque não pode resistir ao fogo da palavra de Deus. Então você é submetido a esse fogo santo, que é uma palavra santa e verdadeira, uma palavra eterna. Então toda a impureza que te contaminava, tudo aquilo que te roubava de estar na presença de Deus, tudo aquilo que te impedia de passar pelo caminho, porque o caminho é guardado por uma espada flamejante, agora já não pode mais te impedir, porque Jesus, o Verbo encarnado, a espada flamejante, Ele te santifica, Ele te purifica. Filhos do Deus vivo, seis purificados pelo fogo da palavra de Deus. Aleluia. Oh, Santo Deus, Santo Deus. Paulo, amados, certa vez ele está preso, ele escreve uma carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: pelo qual sofro, a ponto de estar preso como criminoso. Eu estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo estava preso, mas ele já entendia o que era essa espada flamejante. Ele falava: estou preso porque prego o evangelho, estou preso como criminoso. Eles acham que vão poder reverter a palavra que eu prego, mas ela não é minha, ela é uma espada flamejante. Ainda que me prendam, eles não podem algemar a palavra de Deus. Amados, isso tem acontecido em todas as gerações. Quando a igreja nasceu, amados, eles tentam de alguma forma censurar, perseguir, apagar o fogo da igreja. Mas quando eles perseguem a igreja, ela explode, e ela foi por todos os cantos da terra. Ela chegou até nós, até aqui, porque os discípulos tiveram que fugir, eles tiveram que correr de Jerusalém, eles tiveram que fugir de Roma, e começaram a pregar a palavra por todos os cantos, porque ela é uma espada flamejante, ninguém pode reter a palavra. Posso fazer um paralelo para nós nos nossos dias? Vivemos dias que os homens poderosos do mundo, não é nem da nação, estão tentando reter a palavra. Eles querem de alguma forma fechar as portas da igreja. Se você perguntar para o teu avô, para a tua avó: pô, que matéria você tinha na escola? Dentre todos que ele vai te citar, ele vai dizer: eu tinha aula de religião. Poderia ser um padre, uma freira, um teólogo, um pastor, mas alguém ia lá na sala de aula, diante de 20, 30, 40 ou 50 crianças, abria a Bíblia e os ensinava a palavra de Deus. E eles a removeram, e agora querem remover até o crucifixo dos tribunais de justiça. Querem proibir a palavra, querem declarar que a Bíblia é um livro, como que é? Fundamentalista, um livro radical, um livro... amados, eles não conseguem ver. Mas ela é uma espada flamejante, não poderão impedir a palavra, nada pode parar a palavra de Deus. Ela não pode ser algemada. Deixa eu te falar uma coisa. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Normalmente as espadas ela tinha um fio só. Algumas espadas especiais ela tinha um fio de um lado e o fio do outro. Ela tinha dois gumes, ela cortava para um lado e cortava para o outro. Para onde ela ia, amados, ela atingia. Amém? E é dessa espada que ele está falando, mais penetrante do que uma espada, de qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Assim como a palavra de Deus, ela não pode ser retida, e ela vai até os confins da terra, ninguém poderá impedi-la. E se pudesse dar um conselho hoje, se envolve com a pregação da palavra, se envolve com a pregação do evangelho. Deus quer te colocar nisso, Ele quer que você leve a palavra aos quatro cantos desse mundo. Oh, aleluia, amém? Assim como ela não pode ser impedida externamente, ela também não pode ser impedida interiormente. Uma vez que você é exposto ao corte da palavra, uma vez que você é exposto a essa verdade e a esse fogo flamejante, ainda que você tente resistir, ela vai penetrar o seu interior, aos lugares que mais ninguém pode acessar. Ela vai separar o espírito e a alma, ela separa as juntas e as medulas, e até aquilo que você não quer expor, ela vai alcançar, porque ela não para, ela corta para todos os lados, e ela vai te santificando, e ela vai te purificando, e ela vai se movendo dentro de você, e é um poder extraordinário. Deixa a palavra te queimar, deixa a palavra te transformar, deixa a palavra fazer uma cirurgia santa em você, de purificação, aleluia. Oh. Agora vai comigo para João 14, versículo 1. Estão comigo, igreja? Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A espada e os querubins guardavam o quê? Põe o texto para mim aí. Gênesis 3, acho que 24, não é isso? 23. Bem? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, igreja. Deixa eu te falar uma coisa: o Éden é real. É um lugar real. Paulo, ele descreve que ele é arrebatado e levado ao paraíso. O Senhor o leva lá. Ele diz assim: eu vi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é lícito, não é permitido dizer. É um lugar real. Eu quero ir para lá. Não, põe o texto de Gênesis. Quero fazer a comparação. Gênesis 3, 23 ou 24. É o último versículo. Isso. E colocou os querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia para um lado e para o outro, algumas traduções para todos os lados, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Jesus, Ele é o Verbo encarnado. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra. Ele é o caminho. Ele é o caminho para chegarmos até lá. Ele é a vida. Ele é tudo isso. Ele nos levará a chegarmos até a árvore da vida. Ele é o caminho. Ele é a palavra. Ele é a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Santo Deus. Agora abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus 10, versículo 19. Aleluia. Olha o que ele fez. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu pelo meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus dá o brado, crucificado na cruz, Ele diz: Pai, está consumado, a Ti entrego o meu espírito. E Ele brada, e ali o Espírito inspira. Naquele momento, o céu se escurece, a terra treme, e o véu é rasgado de alto a baixo. Aqueles que tinham sido expulsos, impedidos de entrar, havia um desejo do Senhor de novamente poder nos levar a esse caminho. Eu vejo como essa espada, e um dia aqui nesse altar Deus me deu uma visão, assim, algo semelhante com a visão que João teve, de Jesus com os olhos de chamas, de uma espada que saía da sua boca, e como se ele saísse daquela cruz, e já agora tomado de uma outra forma, ele corre para o templo, ele corre para o tabernáculo, e o véu que separava, de repente o véu era rasgado de alto a baixo. Ele agora nos abre um novo e vivo caminho através do véu, através do seu corpo que nos foi dado. Ei, ninguém mais está sendo expulso do Éden. Há um convite para você entrar nesse lugar, há um novo e vivo caminho. Ei, pois entrei com ousadia pelo Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim sendo, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. É fiel. Ei, igreja, é real. Há um convite para esse lugar. Se coloca de pé nesse lugar.